Sabemos que o mundo ele tem uma prerrogativa a respeito das aceitações sobre pessoas, sobre comunidades, sobre convívios. O mundo favorece aqueles que têm influência, que têm recursos, que têm habilidades sobrenaturais para vivenciar, a inteligência, a habilidade de lidar com situações que muitas vezes nem todos conseguem lidar. Estamos falando de desenvoltura, mas quando olhamos para Deus, o que Deus vê quando o homem consegue enxergar as habilidades, o que Deus vê além das habilidades? É sobre isso que queremos falar no dia de hoje. O tema, o Deus que não se deixa corromper. Hoje o texto está lá em Deuteronômio, capítulo 10 e versículo 17. A palavra de Deus é clara quando diz assim: pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Então aqui destaco algumas coisas nesse versículo aqui. Primeiro é que Deus não é um ser, uma divindade de menor valor, não é uma divindade de porte inferior, é um ser supremo, um ser exaltado, todo-poderoso. Note que o texto é claro quando fala, Ele é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Isso é uma expressão que traz para nós, que nos revela a grandiosidade desse Deus. Um Deus que é além daquilo que pensamos a respeito dele. Ele está muito mais além daquilo que imaginamos ou podemos ter como coerência, como percepção, porque ele vai muito além daquilo que a gente vê. Aí fala da supremacia absoluta de Deus, no sentido de que ele é supremo, ele é supremo porque tudo que ele deseja fazer, ele faz. Ele tem um poder que arquiteta todas as coisas e todas elas se fazem acontecer. Por quê? Porque ele é supremo, ele é tremendo, ele é poderoso, ele é ativo em todas as coisas que faz. Outra coisa que eu destaco é que essa grandeza, a grandeza de Deus, ela traz uma justiça que é incorruptível. Ela não pode ser forjada, essa justiça de Deus. Ela não pode ser comprada, ela não pode ser avaliada menor do que de fato ela é. A justiça de Deus é plena sobre todas as pessoas. Quando Deus aplica a sua justiça, é porque essa justiça ela é acompanhada do seu amor. Aquela pessoa já teve oportunidade várias de ser alcançado pelo amor, e aqui nessa justiça não é que Deus aplicou algo que foi trazendo ali a própria prerrogativa da punição, mas a prerrogativa do amor, porque a Bíblia fala que Deus, ele corrige aqueles que amam, e essa justiça aqui é mostrando que ele não é parcial, ele é imparcial em suas decisões. Isso é colocado bem claro nesse texto. Ele não faz acepção de pessoas. É isso que deixa claro aqui no texto. Ou seja, ele não trata as pessoas com parcialidade, mas com imparcialidade. Ou seja, ele não tem dois pesos e duas medidas. Ele é um Deus justo, ele é um Deus atento a todos os movimentos dos seres humanos e ele verifica aquilo que está no profundo e no escondido. Ele não pode, na verdade, ser manipulado. Jamais Deus pode ser manipulado. Ele não pode ser subornado. Ele não pode ser comprado, porque ele é autossuficiente. Nada que temos podemos dar que ele ainda não tem. Ele é autossuficiente. Precisamos saber que enquanto o mundo favorece a lei da influência, a lei da aquisição, ele conhece o mais profundo e ele tem tudo, absolutamente tudo, porque ele é dono de todas as coisas. Deus olha para o coração, Deus olha para o que está lá dentro, Deus olha para a mente, Deus conhece as palavras que ainda não dizemos,
porque Ele é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. A grande verdade é que sua retidão é perfeita. Deus é reto em tudo que faz. Sua balança é justa e o seu caráter é inegociável. Ele não negocia. Ele nunca negociou e nunca negociará com o seu caráter, com os seus desejos. Ele é um Deus supremo, Ele é um Deus valioso e por isso precisamos aprender com isso. Nada do que temos pode comprá-lo, nada do que temos pode suborná-lo, porque o Senhor é o Deus absoluto. Assim como está escrito, pois o Senhor, o Deus de vocês, é um Deus dos deuses, é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Ou seja, ninguém pode comprá-lo. Ele deseja de cada um de nós obediência, humildade e também intimidade, verdade íntima com a sua presença. Então, que eu e você, nós possamos aprender que o nosso Deus é um Deus verdadeiro, grandioso, onipotente, pode todas as coisas e faz aquilo que Ele deseja no tempo que Ele quer. Quero trazer aqui 3 verdades práticas para nós, para aplicação, para que a gente entenda esse Deus todo-poderoso que servimos. A primeira delas é que precisamos entender que quem confia na justiça de Deus acima dos sistemas humanos vive vitorioso. Será que você confia no Deus que você serve acima dos sistemas, acima daquilo que está sendo arquitetado neste mundo? Olha o que diz a palavra de Deus, lá do Salmo 11, verso 7. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos verão a sua face. Então, a retidão, a justiça, a imparcialidade é algo que está inerente no caráter de Deus, pois Ele é todo-poderoso, santo 3 vezes e Senhor dos céus e da terra. Em segundo lugar, seja imparcial, como Deus também o é. A imparcialidade significa dizer que eu e você, nós precisamos ser uma só forma, de uma só medida para todas as pessoas, entendendo que assim como Ele deu esse exemplo, precisamos aprender com Ele. A sua palavra diz em Tiago 3,17, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Destaco aqui a imparcialidade. Então, quem é imparcial, ele é também, com certeza, uma pessoa equilibrada, uma pessoa justa, uma pessoa imparcial. Então, que você, de fato, seja, assim como Deus representou em sua essência, seja imparcial, seja justo, seja uma pessoa honesta com o próprio Deus que está trazendo essa verdade para mim e para você no dia de hoje. Em terceiro lugar, rejeite toda tentativa de manipular a bênção de Deus. Às vezes, queremos manipular, queremos dar um jeitinho, queremos configurar conforme aquilo que a gente pensa ou imagina. Mas lembre-se que é Deus quem conclui, quem desenvolve, quem processa todas as coisas. Olha a palavra de Deus lá em Atos, capítulo 8, versículo 20. Teu dinheiro pereça contigo, pois pensaste que o dom de Deus se obtém por meio de riqueza. Isso é um diálogo entre duas pessoas em que uma queria comprar, na verdade, o poder de Deus, queria, na verdade, manipular aquilo que só poderia acontecer quem era cheio do Espírito Santo. Então, que eu e você, nós possamos perceber em Deus que em Deus somos mais do que vitoriosos. O desafio do dia hoje: examine suas atitudes diante das pessoas. Você trata os outros com justiça ou com favoritismo? Essa é uma pergunta. Hoje decida agir com imparcialidade, reconhecendo o valor de cada pessoa como Deus assim o reconhece. Eu queria trazer de forma complementar 3 textos para que a gente conseguisse complementar esse devocional. E você vai anotar esses textos aí e você vai refletir, depois que terminar esse devocional, sobre esse texto, os textos que eu vou trazer complementarmente agora
e unir com aquele principal que nós lemos. O primeiro texto está em Atos, capítulo 10, versículos do 34 ao 35, ou seja, você vai ver lá que Deus não faz acepção de pessoas. Aquela experiência que Pedro teve na casa de Cornélio. Depois você vai para Salmos 96, versículos do 4 ao 10, em que ali vai falar sobre a exaltação ao Deus que governa com equidade, ou seja, com justiça. Um Deus que segura com mãos fortes todo o universo e aplica sem parcialidade todo o seu amor à humanidade. E depois você vai para Tiago capítulo 2, versículo de 1 a 9 e vai ver as advertências contra o favoritismo na fé cristã. Ali você vai aprender e tirar suas conclusões do que o Espírito Santo tem a falar com você. Eu queria aqui nesse momento fazer uma oração com você, pedindo a graça e o favor de Deus sobre a nossa vida. Vamos juntos? Querido Senhor, maravilhoso Pai, obrigado por esse dia, obrigado por esse momento de devocional. Que a Tua graça, o Teu favor, a Tua benignidade esteja sobre nós, sobre a nossa casa, nossa família, nossos negócios, e que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.